Gravando? Beleza. Roda! Rodando. Então, pessoal. Roda! Peraí, só um minutinho. Bom, pessoal, estamos aqui com o Felipe. Cara, é Felipe Machado ou Felipe Oliveira? Eu prefiro ser chamado de Felipe Oliveira, porque foi colocado aí Felipe Machado, que era uma conta antiga do Skype. Tem um tempo que eu não uso o Skype. Eu prefiro Oliveira, tem a ver com a ascendência judaica. O Felipe é um daqueles caras que a gente conhece naquelas discussões de Facebook, e a gente pensa mais ou menos a mesma coisa, e daí a gente acaba ganhando uma certa afinidade. Aí a gente pede para ser amigo no Facebook, só que certas pessoas fica não amigo somente no Facebook, mas na vida real, quando a gente percebe, a gente sente e a gente vê patente a personalidade da outra pessoa, uma personalidade firme, um cara que a gente vê que é uma pessoa honrada, uma pessoa boa de coração, um nobre. Então a gente quer mesmo uma amizade mais profunda com ela, e esse foi o caso da minha relação com o Felipe, né? É um cara que eu gosto muito dele, de vez em quando a gente conversa, de vez em quando a gente se liga. E é muito bom, cara, ter um cara como o Felipe, um cara que dedica a sua vida para a vida intelectual, na parte do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, da situação nazista. É um cara que está juntando muitos documentos, muitos dados, e tem muita informação sobre o assunto. E é um cara que vale a pena estar aqui com a gente, se integrando nessa palestra, para poder passar aí algum conhecimento sobre o tema aí com a galera do Encontro Europeu de Filosofia, os alunos do professor Olavo de Carvalho. Então, Felipe, seja bem-vindo aí e tá contigo. Para mim é um grande prazer, pessoal, estar aqui reunido hoje, né, para conversar um pouco, né? O intuito é a gente aqui poder trocar ideias, né? E na terça-feira o Douglas entrou em contato comigo pela manhã e eu fiquei muito feliz quando eu perguntei para ele a respeito desse espaço que a gente teria hoje, qual seria o tema, né? Qual seria a pauta, no que eu deveria direcionar aqui o que eu iria falar. E eu fiquei muito feliz quando ele me respondeu que o tema era livre, né? Isso é algo raro, ainda mais dentro dos espaços da internet, né? A gente sabe que cada vez mais as coisas estão segmentadas e espaços assim para troca de ideia é muito gratificante. Eu me sinto muito honrado de poder conversar aqui com vocês. E bem, aí eu fiquei pensando ao longo da semana o que a gente poderia estar conversando aqui hoje, o que eu poderia trazer de assunto, né, para mentes tão pensantes. E passou diversas coisas na minha cabeça. De repente a gente poderia falar aqui um pouco sobre a Sociedade Teosófica de Madame Blavatsky, ou mesmo falar um pouco sobre a República de Weimar e como que a política corrosiva da República de Weimar acabou servindo de palanque para a ascensão do nacionalsocialismo. E, por último, eu até pensei também em falar um pouco sobre a religião-Estado, né? Eu acho que é muito interessante esse tema de enxergar o nazismo como uma religião, porque ele se fundamentou também assim, e pouco se fala. Então, depois de muito pensar, como dizia a minha vozinha, cá com os meus botões, eu achei por bem, eu cheguei à conclusão de que a gente deveria tratar daquilo que é tão importante dentro da filosofia, que é falar sobre o óbvio, né? Falar sobre o óbvio é um assunto muito importante, ainda mais quando a gente está falando sobre o Holocausto. E se a gente não fala sobre o que é óbvio, a gente dificilmente consegue, vamos dizer assim, construir uma consciência crítica, né, daquilo que precisa ser falado. Bem, aí eu escolhi por tema falar sobre o Holocausto e um pouco sobre as raízes antissemitas, né? O Douglas me perguntou até hoje, qual seria o tema? E eu acho interessante a gente falar sobre o óbvio agora no momento. Bem, eu tenho para mim, pessoal, isso é uma ideia do que vem na minha cabeça, de que o nazismo ele é como se fosse um mundo paralelo, né?
E ele é um mundo paralelo para mim em dois sentidos. No primeiro deles, que quando você está se aprofundando, você está estudando o tema, você, infelizmente, você cai no erro de achar que todas as outras pessoas estão também estudando as mesmas coisas e se aprofundando nas mesmas coisas. Acho que isso é muito comum, né? Seja lá no que a gente estuda, às vezes algum filósofo, às vezes algum assunto político, e a gente fica naquela ânsia de compartilhar aquele conhecimento, de trocar ideias, né? Não vou dizer conhecimento, mas trocar as ideias, e a gente às vezes não consegue encontrar ninguém para poder falar sobre o tema, para poder falar sobre o assunto. Com isso, eu tenho um pequeno Instagram, ele é bem pequeno mesmo, mas que ele serve como um hobby para mim, como um termômetro mesmo, uma ferramenta. E lá eu falo bastante sobre a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o Holocausto. Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de compartilhar isso, e é muito gratificante que você encontra muitas pessoas que se interessam por esse tema, né? E uma das coisas que me despertou muita atenção em uma das minhas interações no Story foi descobrir que as pessoas elas não sabem o que foi o nazismo, né? O que foi o nacionalsocialismo. E eu digo isso não é no sentido das pessoas saberem o que foi o nazismo nos seus pormenores históricos, em sua profundidade, seus eventos, citar como foi a sua ascensão. Não é isso. As pessoas não sabem que existiu um partido político dentro da Alemanha que ascendeu ali como a Segunda Guerra como um pano de fundo e que perseguiu a judeus e a demais outros grupos, né? Então, infelizmente, eu encontro pelo menos muitas pessoas assim. Essa ignorância histórica, ela infelizmente ela não é apenas aqui no Brasil, né? Mesmo na Europa, eu li algumas pesquisas que jovens europeus nos Estados Unidos cada vez mais têm entendido menos sobre o que foi a Shoah, né? Os judeus chamam o Holocausto de Shoah porque, em seu dialeto, Shoah significa calamidade e tem muito a ver com esse fenômeno histórico que foi o Holocausto, né? Então, cada vez menos as pessoas elas estão entendendo o que foi o Holocausto, né? A gente pode também citar a Segunda Guerra Mundial. E isso é preocupante porque os eventos, né? O Holocausto é um fenômeno histórico e que ele serve de parâmetro para a gente poder enxergar políticas futuras, como que o Estado ele está lidando com determinadas coisas, né? Por exemplo, um ponto que eu gostaria muito de citar aqui com vocês mais à frente é a respeito das teorias da conspiração. A teoria da conspiração ela pode ser maléfica, ela pode ser benéfica no sentido de estar alertando a povos, né? Como deveria ter ocorrido na Alemanha na década de 40. Eu acredito que a gente pode estar falando um pouco sobre isso também. Eu peço desculpas para vocês se eu confundi aqui datas e nomes e eventos históricos, mas eu não preparei nenhum esboço, eu só preparei aqui um rascunho, apenas para eu não me perder, porque senão eu acabo viajando aqui na mente e acabo fugindo ali do ponto em questão. Então, eu penso que o Holocausto ele é um mundo paralelo, mas também por um outro sentido. No sentido de que o Holocausto ele inverte a premissa humana da opressão, né? Se você for contar a história da humanidade, desde os primórdios, desde quando a gente consegue realmente contar, você vai ver que sempre foi uma luta, né, do mais forte contra o mais fraco. É incrível que o próprio Hitler pensava assim, né? Então, se você olhar pelo menos para os judeus e você montar uma cronologia do que foi, né, a passagem dos judeus, que foram levados cativos por muitos povos, você vai ver ali que a história deles era um pouco diferente do que no Holocausto. Embora eles tivessem sido oprimidos, perseguidos, subjugados, muitas vezes levados como escravos, mas a premissa desses povos antigos não era o extermínio, né? A utopia dentro dos campos de concentração, e eu vou usar aqui o campo de Auschwitz, que é o campo mais icônico, mas quando eu estiver falando de Auschwitz, é claro que eu estou falando de todos os outros campos que não só de concentração, mas de extermínio, né? A utopia dentro de Auschwitz, ela era a morte, né? A utopia não era a vida, não era transcender.
Não existia o tempo para você dialogar com o seu próximo e talvez se perguntar, será que o que há para além dessa vida, né? Será que depois de sofrermos aqui nós teremos uma outra vida? Não, pelo contrário, os campos de extermínio eles estavam repletos de um niilismo quase que saindo de dentro do ser humano mesmo, né? Eu lembro que eu li um relato no livro do Lawrence Hines, que é um grande historiador da guerra, e ele fala bastante sobre o Holocausto e nazismo. Eu vou parafrasear, que eu não lembro mais ou menos como que estava escrito lá, mas ali trazia um relato de um Sonderkommando, né? O Sonderkommando eram os judeus ortodoxos que os nazistas utilizavam para poder fazer o seu trabalho sujo, né? Então, remover dentes de cadáveres, retirar os cadáveres que estavam nas câmaras de gás e levar para incinerá-los. Então, os Sonderkommandos, eles foram vítimas também, né, nesse sentido do Holocausto. E um dos relatos que eu achei mais interessante foi de um Sonderkommando que ele disse que ele olhou para o céu numa bela noite de 1942, se eu não me engano, e era próximo ao Natal cristão, e o céu estava muito bonito naquele dia, estava muito estrelado, o céu polonês. E aí ele chega à reflexão de que naquele dia ele tinha testemunhado a morte de mais de 3.000 pessoas. E ele olhou para o céu mais uma vez e ele viu que o universo não havia dado nenhum sinal, né? Ou seja, ele queria dizer que o universo estava totalmente indiferente àquele sofrimento humano, né? Aquele sofrimento que eles estavam vivendo naquele momento, né? Então, isso, que não seria isso, né, senão um próprio niilismo, né? Mesmo que não fosse um niilismo de Nietzsche, mas era um niilismo. Então, não havia espaço dentro dos campos de concentração, dentro daquela opressão, para se pensar um pouco sobre a vida, né? O nazismo inverte isso. Por exemplo, se a gente for falar dos negros, né, que foram trazidos escravos aqui para o Novo Mundo, a ideia não era aniquilá-los, né? Não era exterminá-los. Até porque eles eram eles eram um produto, né? Eles foram comprados. Então a ideia era usar a sua força de trabalho, era usá-los como escravo, né? Em consequência disso, obviamente que pontualmente muitas pessoas eram executadas, mas isso nunca foi, né? Isso estava fazendo parte do processo, mas não era em si o processo, né, principal. E se a gente olha para a vida do judeu, por exemplo, os judeus foram levados cativos no Egito. E aqui vai uma crítica minha ao Pirula, que há uns anos atrás ele foi no programa Pânico na TV e ele afirmou ali categoricamente que não havia nenhuma evidência de que os judeus tivessem sequer pisado no Egito, né? Então que as escrituras estavam fantasiando ali algo. Ele estava errado de diversas maneiras. A primeira, que no Museu do Cairo existe sim inscrições cuneiformes que provam que o povo hebreu, eles pisaram na terra do Egito, eles eram escravizados e em um dado momento eles foram libertados. E aí é óbvio que não havia muitos detalhes, e por não haver muitos detalhes, o Pirula também ele não reconhece o fato de que os egípcios eles não relatavam muito as suas derrotas, né? Eles não relatavam suas derrotas de guerra, praticamente. E imagina, né, os seus defeitos, né? Se você olhar, você não vê de um relatos egípcios que um faraó, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, né, era perneta, né? Até porque ele se considerava como um deus, né? Hitler também ele tinha um pouco desse sentimento dos grandes Césares, né? Dos grandes faraós que eram vistos como os deuses, né? E eu acho isso interessante, aquele filme 300, né? 300 de Esparta, embora não se esteja relacionando aos egípcios, mas naquela última cena onde o Leônidas ele pega uma lança e joga em direção a Xerxes, né? Acredito que é Xerxes, se eu não me engano, e ele não o acerta para matá-lo, né? A lança raspa, né, no seu rosto. E a intenção era não matá-lo mesmo, né? Era arrancar sangue, era mostrar para ele que ele era humano, que ele sangrava, que ele sentia dor e que no final ele teria um fim muito parecido.
Então, os egípcios tinham também essa mentalidade, Hitler também tinha essa mentalidade, né? Hitler, ele ensaiava seus discursos à exaustão, né? A ponto de fotografar as suas poses, né? E depois ele analisar qual pose ficaria mais interessante dentro de uma semiótica de discurso, né? E Osama Bin Laden também era assim, né? Então, Osama Bin Laden tomava todos os cuidados para ele não cometer erros gramaticais e fazer com que as pessoas pensassem que ele era um humano, né? Que futuramente seria de sua intenção que ele fosse exaltado ali como um deus mesmo, né? E aí nós vemos que os judeus, eles foram levados cativos também por outros povos, babilônios, medo-persas, os próprios romanos, né? Então, antes da ascensão do nazismo, os judeus sofreram bastante nas mãos dos romanos. Mas notem, em toda essa trajetória de sofrimento da história do povo judeu, a premissa não era exterminá-los. Pelo contrário, a premissa era subjugá-los, era convertê-los à força em determinado momento, mas não exterminá-los, né? Você tinha extermínios pontuais, sim. Você tinha perseguições pontuais, mas nunca a intenção era de exterminá-los. Tanto é que os judeus, eles passam a absorver muito dessa cultura, né? Eles vão aprender na agricultura, eles vão aprender na aritmética, na arquitetura. Eles aprendem com os romanos, que foram os povos mais pragmáticos, né, que pisaram na terra, né? Então, toda aquela questão dos aquedutos e de se fazer tudo móvel, né? Construir as coisas de uma forma que pudessem ser deslocadas de um canto para o outro. Então, os judeus, eles absorveram para si todo esse conhecimento, muitas vezes estando dentro do próprio cativeiro, né? Então, por isso o Holocausto ele é visto como um mundo paralelo, né? Eu estou colocando minhas palavras, mas muitos historiadores concordam que ele é um evento ímpar na história humana. Se a gente levar em consideração, por exemplo, a Idade Média, que também é um ponto muito interessante, pouco tem se estudado a respeito disso, da vida dos judeus na Idade Média, mas a Idade Média ela é muito interessante porque os judeus, ao mesmo tempo que foram perseguidos na Idade Média, eles também foram protegidos. Isso é muito interessante. Eles acabaram sendo protegidos. Olha, e notem, uma coisa para anotação. A sobrevivência dos judeus no período da Idade Média era algo inexplicável. Você só consegue explicar a sobrevivência dos judeus a partir da metafísica, na Idade Média, né? E eu não estou falando da sobrevivência física, não. Eu falo da sua identidade como grupo, de suas tradições, de manter as suas tradições através de séculos e séculos. É quase que inexplicável. Historiadores chegam a essa conclusão. Eu não consigo explicar. Daqui para cá eu não consigo. Eu sei que tem a metafísica, mas eu não estou aqui para discutir metafísica, né? Você tem diversos historiadores que chegam a essa conclusão. Os judeus, eles são protegidos na Idade Média por quê? Porque eles passam a ter uma certa autonomia dentro de seus territórios. Por exemplo, o que acontece no período medieval é mais ou menos o que vai acontecer com os românticos, né? Só que os românticos ficam no pensamento, né? Os medievais foi basicamente mesmo uma mudança de vida. Então, eles saem da cidade e vão para o interior, vão para a vida no campo, vão se abrigar nos grandes feudos. E os judeus fazem o percurso inverso. Eles saem do campo e vão para a cidade. Dentro desse território que eles podiam atuar, uma das coisas que o período medieval, é óbvio que isso muda muito, há uma alternância muito grande durante a Idade Média em relação a perseguições e em relação a momentos de paz para os judeus. Por exemplo, durante a Idade Média, todos os judeus eram alfabetizados. Todos, praticamente todos. Exceto, óbvio, em ocasiões de grande perseguição, onde você não tinha uma taxa tão alta assim de alfabetizados. Então, eles eram profundamente engajados na cultura, né? Aí você se pergunta, né? Mas por que a gente vai em grandes museus, né? Em museus na França, por exemplo, você vai no Louvre e você vê grandes obras, e por que quase que a gente não vê pinturas
né, de judeus, esculturas, exatamente porque no período medieval eles eram proibidos de fazer qualquer tipo de imagem, né, seja pintando, ou seja qualquer outra coisa. Então, essa alternância de perseguição e momentos de paz, ela vai se dar ao longo de toda a Idade Média. Mas a autonomia que eles tinham de estudar Talmud, de permanecer com suas tradições, ela era notória nesses territórios. Uma das coisas que acontecia muito na Idade Média, por exemplo, é que com o passar do tempo, chegou um momento em que os judeus não poderiam mais exercer nenhum tipo de profissão. Muito o que aconteceu na Alemanha nazista, quando começa ali os boicotes aos judeus e quando eles são proibidos de trabalhar em repartições públicas, são proibidos de advogar, de serem professores. Na Idade Média, chegou um momento onde o judeu não podia ser ferreiro, ele não podia ser artesão, ele não podia ter nenhuma outra profissão e especialmente ele não poderia ter nenhuma relação, às vezes, com cristãos. Por exemplo, chegou um dado momento, a Lex Romana, né, que colocava delimitações para os judeus, ela proibia o judeu de ter ali um campo, né, de ter uma propriedade que fosse além de sua própria casinha, de seu próprio casebre. Então, ele também não podia ter servos. E esses servos, muito menos, poderiam ser cristãos. Então, eles não tinham condições de trabalhar dentro da agricultura. E a agricultura foi algo que eles acumularam, né, ao longo de séculos, o entendimento da agricultura, né? Então, eles não tinham essas condições. O que acontece nisso tudo é que esse período, quando chegamos a esse período que os judeus eles não conseguem exercer mais nenhum tipo de profissão, a gente entra em um ponto em que salva a vida do judeu, que é o seu capital, seu dinheiro. O judeu ele não tinha condições de exercer profissão, mas ele tinha um capital acumulado. Aquele filme A Lista de Schindler, que é um filme que eu tenho grande admiração, ele retrata um pouco desse sentimento do judeu, um pouco desse apego que o judeu ele tem com o dinheiro, e que o dinheiro serve para ele como uma proteção e serviu ao longo da história. O filme A Lista de Schindler mostra que o Schindler ele tinha pretensões, né, de construir a sua fábrica de esmaltados, mas ele mesmo não tinha o capital. Então ele vai recorrer aos próprios judeus. Os judeus eles não poderiam ter negócios, mas poderiam emprestar o dinheiro para o Schindler iria investir aquele dinheiro e, em troca disso, eles poderiam trabalhar dentro da fábrica. Em consequência disso, eles viriam a ser protegidos, né, mesmo sem saber. E é interessante no filme que quando o Schindler está dentro do carro, junto com aquele judeu que era tesoureiro, contador, né, que dois judeus sentam no carro na parte de trás e Schindler coloca os termos ali: olha, vocês investem o seu dinheiro, eu vou abrir a fábrica de esmaltados. E os judeus, ainda assim, eles estão negociando, né? E Schindler fica assustado, né? Poxa, mas os caras não têm nenhuma opção de vida, né? Eles só têm o gueto aqui, né? Eles não têm escolha. A escolha deles é aceitar os termos. Mas é essa percepção que salvou os judeus na Idade Média, no período medieval. Se a gente levar em consideração a usura, né? A usura que a Igreja Católica viria a condenar, até porque está nas Escrituras, né, que a gente não deveria ganhar dinheiro com seu semelhante a partir de juros, né? Então, eu não produzi nada, eu emprestar dinheiro para o meu próximo, e a partir disso eu ganhando, né, como se fosse o princípio da agiotagem, né? Mas a usura foi a única função que sobrou para os judeus, para o povo judaico. Foi a única função naquele momento que eles podiam fazer, era emprestar o dinheiro. E autoridades, no período medieval, tiravam proveito disso. Ganhavam porcentagens em cima disso. E foi isso que acabou protegendo um pouco os judeus. Um dos grandes problemas da Idade Média é quando a gente tem a virada do milênio e existia ali determinadas profecias, né? Cada um, quem acha que o período de hoje a gente tem denominações religiosas onde cada um faz uma interpretação dos tempos, né, de quando Jesus vai voltar, de quando será o fim do mundo, né? No período medieval já tinha essa mentalidade, né, que viria a se repetir
nos Estados Unidos, na década de 60, mas quando se virou o milênio e se pregava muito que Jesus voltaria no milênio, na virada no milênio, né? Com base nos relatos que Jesus dizia, né, que voltaria no final do século, Jesus não voltou. E qual foi a argumentação de todos aqueles que tinham já uma mentalidade anti-judaica? A argumentação foi que os judeus não haviam sido convertidos, né? E isso acaba criando episódios de conversão à força, né? Os judeus passam a ser convertidos, né? Por exemplo, se a gente levar em consideração os judeus sefarditas, né? Os marranos, são os judeus ali da Península Ibérica, que hoje compreende ali como Portugal e Espanha. Eles foram judeus prósperos, foi chamado de uma classe de judeu de elite até, diante dos judeus, por exemplo, do leste da Europa, que a gente conhece hoje como leste da Europa, e em dado momento eles passaram a ser perseguidos pela Inquisição. Notem, o tribunal, né, de ofício da Inquisição, da Igreja Católica, ela chega a perseguir pessoas no Ceará, né, aqui no Brasil. Você tem em Lisboa documentos onde um homem dois homens, um de Xaramambi e o outro de Vila do Icó, se eu não me engano os municípios, mas que eles foram punidos pelo crime de bigamia, né? Então, você tem aqui no Brasil registros de que a Inquisição atuava, sim, dentro dos sertões, né? E um dos crimes que a Inquisição ela condenava, a prostituição, a bigamia, né, a homossexualidade, você tinha também o judaísmo, né? Então, o judaísmo ele era visto como crimes contra a fé, né? O Tribunal do Santo Ofício julgava assim. E em relação a isso, a gente tem um fenômeno que vem acontecer até mesmo aqui no Brasil, de judeus convertidos, né? Os chamados anunciantes, que eram judeus que escondiam as suas tradições, escondiam que eles eram chamados de cristãos novos, se eu não me engano, mas que no seu interior, dentro de sua casa, eles mantinham determinadas práticas, né? A gente tem um reflexo hoje, por exemplo, no Nordeste do Brasil, muitas práticas foram retiradas de tradições judaicas. Hoje, eu faço parte de um grupo no Facebook de genealogia judaica. Cada vez mais pessoas têm descoberto que fazem parte, né, de uma genealogia de judeus que foram expulsos justamente desse período aí de perseguição na Península Ibérica. Esses judeus, eles passam a se tornar invisíveis dentro da sociedade. Por exemplo, tem um livro de Newton Mello, que é um livro muito interessante, que é Judeus no Ceará. O nome do livro é justamente esse, Judeus no Ceará, onde ele fala ali como que foi o processo de se tornar o judeu invisível dentro da sociedade cearense. Então, todas as vezes que acontecia algum evento que não houvesse uma explicação, por exemplo, a peste negra, que atingiu a grande parte da Europa, né? Muitas pessoas culpavam os judeus pela peste negra, né? Porque um dos motivos, uma das justificativas, tem até um historiador judeu que fala um pouco sobre isso, é de que os judeus eles pouco haviam sido afetados pela peste negra, justamente porque eles já tinham aquele hábito de lavar as mãos, aquele hábito de higiene até mesmo um pouco rigorosa, né? No Ceará, a gente também tem um processo que começa a tornar os judeus invisíveis a partir do momento em que você não consegue explicar determinados fenômenos, mesmo fenômenos da natureza. Por exemplo, a seca, o fato de não estar chovendo, então era tudo culpa do judeu. Existe um cemitério em Sobral, no Ceará, que há registros ali que ele ficou fechado durante um bom tempo, isso lá para o século XVIII, XIX, se eu não me engano, porque no período suspeitaram de que um judeu havia sido enterrado dentro de um cemitério cristão, né? Então o judeu ele sempre sofreu um pouco
com isso, né? Com essas teorias, né, conspiratórias, que o judeu, a gente costuma dizer que o judeu, ele, para muitas pessoas, ou era isso ou era aquilo, né? Então, o judeu, ele sempre foi o grande receptáculo, né, de todas as frustrações humanas e, muitas vezes, as respostas para problemas sociais, econômicos de determinadas nações. É o que vai acontecer na Europa. O que acontece aqui no Ceará, durante um tempo, no Nordeste do Brasil, em outros estados, é basicamente a mesma coisa que aconteceu na Europa da década de 40. Se você olhar ali o que acontece na década de 40, 1933, que é o início da ascensão do nazismo, você tem os nazistas perseguindo não os judeus, primeiramente, né? A gente vê ali que deficientes físicos, né, deficientes mentais, pessoas de idade avançada que eram incapacitados, que dependiam de outros, passaram a entrar dentro do maquinário de extermínio nazista. Existia uma cúpula dentro do partido nazista que até mesmo queria proteger os judeus de certas agressões, né? Mas essa proteção, ela era uma proteção temporária, né? Eles tinham muito medo de como que seria a reação do alemão diante da perseguição aos judeus. Aí a gente voltando, o que acontecia aqui no Brasil, que a população muitas vezes abraçava, né, essas perseguições, essas conspirações. E na Alemanha nazista da década de 30, que é quando se abraça todo esse entendimento de que existem grupos que estão subjugando e controlando outros grupos, ela sempre recairia na figura do judeu. Então, o judeu, ele era a própria essência do capitalismo, mas, ao mesmo tempo, ele era responsável pela Revolução Comunista, ele era responsável pelos bolcheviques, por exemplo, né? Então, todas as argumentações, em dado momento, iriam parar na figura do judeu. Em 1933, conforme a gente estava falando, essa questão do nazismo ali, dos primeiros momentos, onde se está matando ali os deficientes físicos, aí eu gosto de tocar nesse ponto, porque justamente a gente começa a conversar um pouco sobre as teorias da conspiração, né? A gente vive um momento onde, quando se aventa a possibilidade de que, vamos colocar, por exemplo, a China, né, de que esteja, vamos dizer assim, exterminando povos, perseguindo minorias cristãs, ou mesmo aquelas minorias muçulmanas, como os grupos minoritários, os que são realmente minorias, né, vamos dizer assim, né, muitas vezes essas teorias elas passam a ser desacreditadas sem ao menos haver uma investigação aprofundada. O que acontece na Alemanha da década de 40, do início da década de 40, com a exterminação dos deficientes físicos, é que chega um dado momento em que a população começa a desconfiar. Ela começa a entender que tem alguma coisa errada. Existe um relato muito interessante no livro do Lawrence Hintz também, que é O Carisma de Adolf Hitler, que ele fala ali de uma alemã que teve o seu pai, os médicos alemães deram um laudo, deram óbito, né, do seu pai, e disseram que ele havia morrido por infecção no apêndice, né? Sendo que, na realidade, aquela pessoa ali já não tinha apêndice há 10 anos antes, já havia feito uma cirurgia onde havia retirado o apêndice. Então, a população ela começou a fazer um verdadeiro jogo de quebra-cabeças e começou a encaixar as peças e falou assim, bom, tem alguma coisa errada, né? Então, as pessoas estão morrendo, os idosos estão morrendo, deficientes físicos estão morrendo, e determinadas argumentações e determinadas justificativas médicas, elas não fazem sentido, né? Aquele documentário, eu tive o prazer de fazer uma live com o Douglas Lisboa sobre aquele documentário Arquitetura da Destruição, que está no YouTube. Ele foi muito debatido até aqui no Brasil, né? Mas a gente vê ali que quase metade dos médicos na Alemanha nazista abraçaram a causa do extermínio de raças, né? Da eugenia, né? Então, tem gente que chama de pseudociência, né? Eu chamo de ciência mesmo, porque era exatamente aquilo que acontecia. Então, é importante a gente também olhar para as teorias da conspiração
porque muitas vezes ela pode ter uma base, ela pode ter um fundamento, né? E também tomar muito cuidado, por outro lado, né? Que essas teorias da conspiração, elas também podem ser uma grande ferramenta para se alavancar o poder, que é exatamente o que acontece na Alemanha nazista. A perseguição aos judeus, ela se dá a partir de 1938, 9 e 10 de novembro de 1938, a gente tem a Noite dos Cristais, né? É óbvio que, se a gente levar em consideração a lei, os judeus já estavam sendo perseguidos por boicotes e os judeus também, a gente já comentou aqui, né? Mas eles foram proibidos de determinadas profissões, da medicina, serem advogados, professores. Mas em novembro de 1938, a gente tem a Noite dos Cristais, que Hitler, ele inspirado nos grandes pogroms russos, né, que são as grandes perseguições sistemáticas ao povo judeu que havia na Rússia, milícias nazistas, né, eles não estavam caracterizados como soldados alemães, na maioria dos casos, né, e em alguns casos a própria SA, mas milícias nazistas adentram sinagogas e lojas judaicas, espancam judeus. Estima-se aí que, esse é um número meio incerto, mas estima-se que mais de 20 mil judeus morreram na Noite dos Cristais. E foi uma noite, foi a grande aposta de Goebbels, né? Goebbels, até então, ele não tinha todo o apreço de Hitler que ele viria a ter nos anos a seguir, né? Nos anos futuros. E essa Noite dos Cristais, essa violência contra os judeus, né? E é interessante que esse nome Noite dos Cristais se dá exatamente porque os chãos da Alemanha, ele permaneceu cheio de vidros quebrados, né? E esses vidros quebrados dessas lojas e das sinagogas, eles representavam uma verdadeira aversão ao capitalismo, né? Era uma resposta de que eles estavam insatisfeitos e que o judeu representava todo aquele sentimento que os medievais haviam projetado, né? Muitos dos preconceitos que a gente tem dos judeus, o antissemitismo mesmo, claro que em dado momento muitos historiadores vão entender antissemitismo como antijudaísmo, mas é aqui a gente falando sobre raízes do antissemitismo, que vem do período da Idade Média, eles acabam refletindo também nos nossos dias. Nós temos até aquele ponto ali, um antissemitismo de origem religiosa, mas a partir da Alemanha nazista a gente tem um antissemitismo também de origem racial, não de origem religiosa, porque uma das perguntas que eu faço lá no Instagram também é perguntar se Hitler era católico. Muita gente acredita realmente que Hitler era católico, mas ele não era. Hitler, ele apenas usava ilustrações e arquétipos cristãos porque ele precisava granjear ali o apoio dos católicos de Munique, né? E a gente sabe que o nazismo, ele começa a ascender por meios democráticos, né? Não por um golpe. Então, voltando à questão da Noite dos Cristais, o que você tem ali é a população alemã reagindo muito bem às ações que os nazistas tomaram. Então, muita gente fala, mas a população alemã não tem culpa, né, do que havia ocorrido, né? Ela não tem nenhuma culpa dos campos de extermínio, mas infelizmente, nesse período de 9 e 10 de novembro que os nazistas conseguem perceber que a população alemã não estava nem aí para os judeus, né? Pelo contrário, né? Eles eram apedrejados na rua, eles eram espancados, havia ali uma comoção muito grande. Isso a gente está falando de judeus alemães, né? Então, quantos judeus existia na Alemanha, né, após a Primeira Guerra Mundial, né, pré-ascensão ao nazismo? Eu faço muito essa pergunta. E aí eu lembro que por diversas vezes eu já fiz um quiz onde eu faço essa pergunta: quantos judeus existia na Alemanha no período da ascensão nazista? E aí eu coloco as opções lá: 60%, 40%, 8%, 0,8%. E a vasta maioria das respostas fica entre 60% e 40%. Ou seja, as pessoas abraçaram uma argumentação nazista, né? Sem saber, as pessoas têm um entendimento de assim, os nazistas perseguiram os judeus porque haviam muitos judeus na Alemanha ocupando muitos postos, muitos trabalhos que poderiam ser da população alemã. Sendo que na Alemanha a gente tinha 0,8% da população era judia.
A gente está falando de judeus alemães mesmo. Então, menos de 1% dos alemães eram judeus. A execução em massa se dá através de mandar judeus, né, dos territórios ocupados, tanto da Hungria, judeus poloneses, né, para serem executados nesses campos de concentração. Então, essa argumentação de que mas a sociedade alemã ela não estava muito aprofundada, isso serviria também para os nazistas. Porque, por exemplo, antes da solução final, aquilo que a gente entende como Endlösung, que vai se dar em 1941, que é quando Himmler e demais nazistas chegam à conclusão de que os judeus deveriam ser exterminados de uma forma industrial, em câmaras de extermínio, em câmaras de gás. Antes de 1941, a gente tem o que os historiadores chamam de holocausto por balas, né? Então, você levava judeus para territórios soviéticos, onde a Alemanha tentava invadir, né, determinadas regiões soviéticas, e você executava judeus dentro desses territórios, né, fora do seu território alemão, inclusive, né? E esse episódio, esse genocídio por balas, e o genocídio por fome também, é bom lembrar isso, que após a Noite dos Cristais, a gente tem o que é chamado de guetorização, né? Então, os judeus passam a ser acumulados dentro dos guetos. O filme A Lista de Schindler mostra um pouco isso ali no gueto de Cracóvia, mas a gente tem o gueto de Varsóvia, o gueto de Lodz e demais outros guetos que eram espalhados. E ali também haviam execuções sumárias dentro do próprio gueto, né? E se a gente levar em consideração, uma das estratégias era fazer com que o judeu morresse de fome, né, dentro do gueto. Essa era uma estratégia. Só que isso acabou causando desvios mentais dentro das tropas nazistas, né? Por quê? Uma coisa era você dar essa ordem dentro do seu escritório em Berlim, que era o que Hitler fazia, né? Outra coisa era o próprio soldado nazista pegar uma arma e atirar em crianças e mulheres, né? Isso ocorreu desvios nesse sentido. Ocorreu desvios a ponto de a gente conhecer, vamos colocar aqui entre aspas, mas bons nazistas, né? No relato de Laura Sirins, nesse livro que eu citei, O Carisma de Adolf Hitler, ele cita ali um relato de uma judia, que é muito interessante, que ela já vai tá perto de 4 da tarde e ela está muito longe do gueto de Cracóvia. E aí ela está andando pelas ruas, meio que mancando, já era uma senhora de idade, sem ter o que comer direito. Aí um jovem, se desse 4 horas da tarde, a ordem era executar, era balear os judeus que estivessem na rua. E aí ela vê um soldado alemão, um jovem soldado alemão, esse soldado vai até ela e pergunta: a senhora está indo para onde? Eu estou indo para o gueto. Aí o soldado acompanha ela até o gueto, porque sabia que ela poderia ser executada no meio desse caminho, porque não ia dar tempo. Aí chegando lá na entrada do gueto, ele oferece um salame para ela e sai correndo, né? Então são diversas histórias assim. Se você considerar a própria Irena Sendler, que é a anja do gueto na Polônia, ela também deveria ter sido executada e não foi por um soldado nazista. Então, esses desvios mentais, é óbvio que havia muita brutalidade nos nazistas, muito mais brutalidade do que esses sentimentos de compaixão e de você se vestir de sua humanidade mesmo, fez com que os nazistas eles planejassem algo que pudessem ser mais eficaz. E aí é o momento que a gente tem onde todas as estruturas da modernidade, né, justamente quando as barreiras lá da Idade Média caem, né, e que nós adentramos a modernidade, o judeu se torna um ser invisível e todas as estruturas passam a ser utilizadas para exterminar judeus, né? Então, desde das linhas férreas da Europa, das mais eficazes, ao Zyklon B, que eram pesticidas para pulgas, os cartões perfurados da IBM, que a gente pode chamar de primeiros computadores. Então, todas essas estruturas elas foram utilizadas com o objetivo do extermínio, né? Com o objetivo de aniquilar os judeus mesmo. Em 1935, bem antes da solução final, né, que viria a ser em 1941, em 1935 a gente tem as leis de Nuremberg, onde tratava ali sobre a bandeira alemã, sobre alguns aspectos do nacionalismo alemão, mas tratava também da questão judia, né, que o judeu não poderia mais casar com não-judeus, ter relação com não-judeus, e delimitando nesse sentido. Mais uma vez, conforme a gente falou aqui,
todos aqueles preconceitos, todas aquelas conspirações que existiam na Idade Média passam a fazer parte também dentro do nacionalsocialismo. Se você olhar o símbolo judaico, né, que eram colocados nos prisioneiros, né, todos os outros prisioneiros eles tinham um triângulo, né? Então era triângulos roxos para testemunhas de Jeová, triângulos negros, triângulos vermelhos para prisioneiros políticos, triângulos rosas para homossexuais, mas o judeu tinha 2 triângulos, né, invertidos, né, um com o outro, formando ali a que a gente popularmente chama de estrela de Davi, né? E notem que a cor dessa estrela, ela foi feita pensada, né? Ela foi feita pensando ali mesmo numa referência da própria Idade Média, que ela era amarela, né? Então, na Idade Média, havia ali uma certa tradição de relacionar a cor amarela à traição, né? Então, se você traiu alguém, a sua cor deveria ser a cor amarela. Isso porque existia ali não sei se é um mito, né? Mas entre eles, que o Judas, quando morreu, ele morreu com uma túnica amarela. Então, os medievais passaram a atribuir essa cor à traição. E a cor é escolhida para esse símbolo judaico justamente pensando nisso, né? Não era pensando nas cores das estrelas, né? O ponto é que a gente encontra, com o passar do tempo, todas as referências das raízes antissemitas, elas se repetem, elas tendem a se repetir. Hoje, a gente não pode negar o Holocausto, né? O Holocausto ele é um fato inegável. A gente já teve uma grande disputa jurídica, né? Onde existia ali, eu não vou querer nem citar nome, mas historiadores que negavam o Holocausto com determinados argumentos, né? O caso Deborah Lipster, por exemplo, na década de 80, e ali ficou provado que o Holocausto ele é algo inegável, né? Mas a gente tem diversas outras formas de negar o Holocausto, né? A gente pode relativizar o Holocausto, a gente pode comparar o Holocausto com outros fenômenos históricos. Existem correntes que dizem que não pode ter morrido tantas pessoas assim nas câmaras de gás. Então, acho que espaços como esse, eles servem justamente para a gente poder discutir, trocar ideias e entender o quão importante é a nossa participação dentro da sociedade em relação aos próprios judeus, mas não só aos judeus, mas as outras minorias também. É o que eu procuro chamar de verdadeiras minorias, né? Os nazistas não fizeram apenas os judeus de vítimas, os testemunhas de Jeová, ciganos, homossexuais. Então, o que a gente, como sociedade, pode fazer para avançar um pouco mais nesse sentido e recuar um pouco essa questão do antissemitismo? Eu estive olhando essa semana no Twitter e assim, eu fico até triste de entrar no Twitter. Se você digitar lá Palestina, você vai ver a esquerda brasileira em peso defendendo o Hamas, né? Então, uma das oportunidades que a gente perdeu aqui no Brasil, infelizmente, foi quando teve aquela polêmica de se debater se nazismo é de esquerda ou de direita. Aí tem muita gente que fez troça disso, né? Achou isso ridículo. E eu achei que essa foi uma grande oportunidade para a gente debater e entender o que na direita e o que na esquerda tem que são próximos ali das ideias nacionais socialistas, que são próximos de uma ideia que pode nos levar, né, a um pensamento de ascensão e de luta de raças, né? Eu acredito que tanto a esquerda quanto a direita ela tem muito que aprender nesse sentido, né? Infelizmente, a gente deixou passar essa oportunidade, né? Então, a gente adentra, né, o Holocausto com a solução final e, mais uma vez, eu entendo como um mundo paralelo, conforme eu falei no início, né? Para mim, o Holocausto ele é um mundo paralelo nesse sentido, porque ele subverte a premissa humana de opressão, que a ideia é o extermínio, e a gente adentra o Holocausto 1941, 1942, mas há historiadores que já dizem que em 1941 a Alemanha nazista já sabia que seria derrotada na guerra. E tanto é que em 1942 a gente tem a Batalha de Kursk, que foi a maior batalha de tanques da história. A gente tem batalhas que enfraqueceram os nazistas, eles não tinham mais recursos, né? Eles precisavam de recursos e que eles não tinham mais. Eles já sabiam que a guerra estava terminada. Alguns se dividem entre 1942, outros 1941, alguns mais tarde.
mas acredito que realmente esteja ali entre 1941 e 1942, mas o plano de extermínio da população judia na Europa continua. Isso que é mais impressionante. Então, o deslocamento de judeus para os campos de concentração, eles permanecem e vão permanecer até 1945, que é quando os aliados soviéticos, americanos, canadenses, passam a libertar campos de concentração em pontos diferentes, né, da Alemanha ocupada. A gente tem Auschwitz como um campo icônico, primeiro porque ele foi um local que a gente pode dizer que foi o local físico onde mais gente morreu na humanidade, na história humana, né? Então estima-se ali que 1,1 milhão de pessoas morreram em Auschwitz, no complexo de Auschwitz, que Auschwitz eram 3 campos, até mais de 3, mas de extermínio eram 3, e de 1,3 milhões de pessoas que foram levadas a Auschwitz. Esse estudo ele permanece através de existe um estudo muito aprofundado para se chegar ao número de vítimas ideal, porque no próprio julgamento de Nuremberg, Rudolf Höss ele diz que morreu ali em Auschwitz mais de 3 milhões de pessoas, 2,5 milhões executadas e 500 mil pessoas de fome, né? Aí a gente não deve levar em consideração o que nazista fala. Então, historiadores sérios, há um trabalho de investigação muito sério na Polônia, que investiga todas essas mortes até chegar aos números corretos, né? Então, por isso, cada vez mais, a gente tem o conhecimento de como que se deu a história, né? De como que se foi a história. Bom, o que acontece é que a gente termina a Segunda Guerra Mundial, a gente entra, o Estado de Israel, ele é construído em 1947, 1948, se eu não me engano, e a gente hoje tem que lutar ainda contra o antissemitismo, a gente ainda tem que lutar contra o negacionismo do Holocausto e certamente algumas barreiras que têm impedido a gente de avançar em um diálogo assim como esse. Bom, acho que o que eu tinha para agregar fica aqui, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira e que a gente possa estar trocando essa ideia aí sempre. Show de bola, show de bola. Muito bom. Olha aí, galera. Perguntas? Obrigado, Felipe, pela exposição. Pelo que eu entendi, o ponto central da sua exposição seria o fato de que no nazismo há uma inversão da premissa da opressão, né? Por que o objetivo de se exterminar uma raça seria uma inversão da opressão? Porque não há na história humana outros exemplos de uma iniciativa desse tipo, de extermínio, de genocídio? Sim, há muitos exemplos na história humana, né, de genocídio, inclusive na Rússia. Se a gente estudar as gulags, por exemplo, né, a gente vai ver ali os próprios judeus foram vítimas, né? Muitos judeus foram expulsos. O que se fala a respeito do Holocausto, quando eu digo um pouco sobre a inversão disso, é justamente porque são aspectos que hoje a gente tem estudos embasados, a gente tem uma história muito grande contada a respeito do Holocausto. Contudo, o extermínio ele não é uma exclusividade dentro dos judeus, do povo judeu, né? Mas dentro de um processo, muitas vezes ele estava inserido dentro de um processo, né? O extermínio de um povo. A gente tem ali dentro do Holocausto ali um ponto um pouco fora da curva, né? Onde desde o início o princípio era assim exterminar judeus. Entendi. Tem um ponto interessante que você falou dos soldados nazistas, né? E isso é um ponto muito interessante, cara. Dos soldados nazistas, que eram, entre aspas, bons nazistas,
E isso é um fenômeno, cara, que é muito da sociedade moderna, da organização da sociedade moderna, porque eu acredito que muitos dos soldados eles eram nazistas burocraticamente. Eu acho que a maioria dos soldados eram nazistas burocraticamente. A maioria dos soldados nem entendiam a ideologia maluca, nem entendiam a filosofia louca do Hitler, mas eles estavam seguindo um papel burocrático ali dentro. Ou seja, o que acontece na nossa sociedade hoje em dia é que quanto mais uma ordem burocrática se acende, mais a pessoa desenvolve uma certa impessoalidade para com a outra. Como que tem uma aula do Olavo que ele explica sobre isso e dá um exemplo de uma vez que a tia dele foi fazer uma cirurgia nos dentes e teve que... e tinha um problema cardíaco e ninguém queria dar uma anestesia nela. Aí foram no INSS para poder conseguir um cirurgião, um cardiologista para acompanhá-la na cirurgia no dente, de arrancar todos os dentes. Aí no INSS eles simplesmente disseram: ah, mas a gente não trabalha com a questão de dentista, tal, cirurgia para dente e tal. Aí, não, cara, é um cirurgião que a gente precisa para acompanhar. Eles não entenderam a situação, então eles começaram a passar para outros funcionários, para outro departamento e não solucionaram nada, porque tinha todo um filtro burocrático que fazia com que eles não compreendessem uma situação urgente que estava ali. Então o Olavo ele foi como jornalista até o presidente do INSS, marcou uma entrevista com ele. Quando chegou lá ele falou: isso aqui não é uma entrevista, isso aqui eu estou pedindo para que consiga um cardiologista para minha tia, porque ela precisa operar os dentes. E eu não estou conseguindo, cara. Aí o cara, na hora ele conseguiu. Ele entendeu a situação e conseguiu. Ou seja, o presidente do INSS, ele estava acima do processo burocrático dos funcionários. Entendeu? Ele não participava daquela máquina. Então era mais fácil para ele compreender a situação do outro e era mais fácil ele passar por cima dessa burocracia e resolver o problema do outro. Isso é o que acontece. Isso que acontece, cara, é uma alienação total do ser humano quanto à empatia para com outro ser humano. Porque antes dele ter uma empatia com outro ser humano, ele tem todo um processo burocrático. Se ele conseguir resolver o processo burocrático, ele consegue resolver a situação do ser humano. Então, isso que aconteceu no nazismo. E é isso que acontece hoje na nossa sociedade quando a gente vê o policial oprimindo o trabalhador. Então, qual é a desculpa? Qual é a premissa do policial? Poxa, eu só estou obedecendo ordens. Ou seja, eu estou obedecendo uma estrutura burocrática. E o que aconteceu nos soldados nazistas? Eles estavam só obedecendo uma estrutura burocrática. Isso é muito bizarro, isso é uma alienação total do ser humano, cara. Total. Eu acredito que em relação aos soldados nazistas, eu até pensei em escrever alguma coisa lá no Instagram, mas eu fiquei com medo de escrever. Até pensei num título, né? Falar sobre o bom nazista, né? Eu fiquei com um pouco de medo disso, porque as pessoas podem interpretar muito errado. Mas eu não sei, por exemplo, os soldados da Waffen-SS, eu acredito que todos eram ruins ali, mas se você olhar a Wehrmacht, por exemplo, que eram soldados que herdaram as maiores estratégias de guerra do exército prussiano, existiam muitos ali que eram contra o que a SS fazia, né? Porque vale lembrar que a SS não era o exército alemão. A gente tinha o exército alemão ali, após o Tratado de Versalhes, né? Então você só podia ter 100 mil soldados, a Alemanha, se eu não me engano era 100 mil, mas a Alemanha nunca teve apenas 100 mil soldados, havia ali um certo revezamento. Então, após 6 meses, eles davam baixa, entravam com outros recrutas e treinavam. Então, ficava nesse revezamento ali. E aí, depois, quem se torna o exército, que na verdade deveria ser a SA, os camisas marrons, quem vem se tornar o exército é a tropa de Hitler, né? A SS. Eles chamam de tropa de assalto, mas é que se tornou o exército alemão mesmo. Então, eu acredito sim que existiram... Eu acredito não, existem relatos assim, muito interessantes de você ver, justamente nesse período aí do Holocausto por balas. A questão, eu acredito que todas, em relação aos nazistas,
é que, querendo ou não, eles foram testemunhas, né, de um genocídio, né? Querendo ou não, eles testemunharam, querendo ou não, eles viram, e acho que o direito internacional começa aí, é meio complexo, até eu fiz uma crítica a Nuremberg, e aí um amigo meu que é advogado, ele fez uma crítica à minha crítica, e eu comecei a entender ele, justamente por causa da complexidade, né? Como é que você vai punir crimes de soldados praticados em outro território, aonde o que ele fez era legal dentro do seu país, né? Então, como é que você ia punir esses soldados? Então, por isso que Nuremberg foi um fracasso, né? Você teve ali 100 pessoas condenadas, alguns enforcados, muitos fugiram, e foi um fracasso nesse sentido. Mas eu acredito sim que eu estudo diversos relatos. É um capítulo do Lawrence Hines desse livro aqui que eu citei, é um inteiro dedicado, assim, você vê vários relatos assim nesse sentido. Mas, infelizmente, a doutrinação foi muito grande também. A juventude hitlerista servia um pouco para isso. Ah, e outra coisa também, a Alemanha, ela após a Primeira Guerra... Não, antes da Primeira Guerra Mundial, ela teve um movimento chamado Wandervogel. Não sei se vocês já leram um pouco sobre isso, mas era uma espécie de... aquele pessoal que vai para a vida no campo para fazer atividades. Como é que é o nome mesmo? Me fugiu a mente. Camponeses? Como? Não, essas crianças que vai às vezes... Escoteiros, isso aí. Muito obrigado. Era uma espécie de escoteiro, mas só que eles eram meio livres. Eles iam para o campo, andar no campo, acender fogueira e conversar, bater papo. O que acontece? Eles estavam contra o processo de industrialização. Eles queriam retornar às bases pré-industrial, né? Uma sociedade germânica um pouco mais do campo mesmo. Aquele sentimento romântico de você olhar para o passado. E dentro desses movimentos Wandervogel, né, Herbert Marcuse, inclusive, fez parte de um deles. Existia um grupo, que era o grupo mais popular da Alemanha, que eles já iam para o meio do mato para discutir questões raciais, higiene racial. Né? Higiene racial. Então, muitos desses jovens foram servir na Primeira Guerra Mundial, ficaram frustrados, porque a Primeira Guerra Mundial era frustrante, né? Foi uma guerra traumática para todos. Imagina para os alemães, que voltam para a Alemanha até envergonhados mesmo. E as outras gerações mantêm essa prática, Wandervogel. Até hoje, parece que tem alguns grupos. E a vasta maioria deles estavam discutindo isso, questões raciais. Então, muitos desses jovens depois vão adentrar a juventude hitlerista e servir no exército alemão já com essa mentalidade de raça. Que era o ambiente da época também, né? O ambiente eugenista, né? Então, a gente tem aquela questão a questão de Darwin, né? As pessoas não gostam muito de conversar sobre isso. Esse movimento Wandervogel, por exemplo, estudava muito Nietzsche, falava muito de Nietzsche. Muita gente também não gosta de tocar nesse assunto, dizer que Nietzsche não foi o pai do nazismo. Realmente, Nietzsche não estava pensando em nazismo, né? Quando ele fez a filosofia dele, mas o pensamento dele, aquilo que ele pensava, o niilismo dele, foi a base do nazismo, sim. Tanto é que o próprio Hitler proferia frases que tinham muito a ver com isso. Esses jovens da juventude hitlerista eram amantes de Nietzsche. O próprio Nietzsche via Napoleão Bonaparte como um símbolo heróico, e ele pregava que deveria, como Deus estava morto, né, deveria haver um homem que viria salvar, né, a humanidade de todas as suas frustrações. E aí o resultado na Alemanha foi esse. Show de bola. Eu tô legal. Felipe, você sabe dizer sobre o Nuremberg, se o que o Stalin fez foi de caso pensado? Porque o que eu sei é que a intenção do Churchill não era fazer um julgamento, né? Era simplesmente matar todo mundo e acabar com aquilo. E a ideia do julgamento veio do Stalin. E no final acabou que foi esse desastre que você comentou, né? Poucas pessoas
acabaram pagando pelo que fizeram. Mas como Stalin era um grande estrategista, né, e não fazia tudo de caso pensado, você sabe se isso também não foi uma estratégia dele de justamente livrar a barra dessas pessoas? Então, eu já li coisa parecida com essa que você perguntou, e eu imagino que sim. Eu nunca estudei profundamente isso, mas eu acredito que sim. Um ponto interessante em relação à União Soviética, e aí até fugindo um pouco de Stalin, mas a gente sempre lembrar do massacre de Katyn, né? Eu vi um podcast do Senso em Comum, do Flávio Morgenstern, e eu achei muito interessante ali que foi falado que realmente a Polônia ela não sofreria tanto se não fosse o massacre de Katyn. E o massacre de Katyn, ele só foi assumido que havia sido um crime da própria União Soviética na década de 90. Acho que início da década de 90, se eu não me engano. Que até então esse crime era atribuído aos nazistas, né? Estrategicamente. Então, essa pergunta acho que tem muito a ver. Eu acredito que sim, que tenha sido essa estratégia. É só uma percepção minha, na verdade. Mas Stalin também ele ficou muito confortável, né, ao fim da guerra, porque ao terminar da guerra, uma coisa que a gente comenta bastante, a Polônia mesmo, ela não considera 1945 como o fim da guerra, mas o Ocidente abandonou o leste, né, na mão dos soviéticos, e aí a gente teve mais sofrimento, e o pior de tudo, a gente tem poucos registros desse sofrimento. Só voltando um pouco na Idade Média, eu tenho um certo cuidado para não ser anacrônico quando a gente fala de Idade Média, porque a tecnologia de comunicação na época era extremamente precária, né? Então, o poder que existe hoje em dia de comando é infinitamente maior do que o poder que existia de comando na Idade Média. Como, por exemplo, ao relato, registros de perseguição aos judeus em Barcelona, né? Uma vez eu fui em Barcelona, o guia estava contando o local onde eles foram perseguidos, tal, justamente por causa desse lance da higienização e da acusação de que não era por causa da higienização que eles não pegavam a peste negra, era por causa porque eles eram amaldiçoados, tal. Só que essas coisas que aconteciam não era diretamente uma ordem central do Vaticano, ou da Igreja Católica ou do Papa. Não. Eram ordens locais. Porque uma ordem papal, às vezes, demorava anos para se atravessar de um país a outro. Por exemplo, do Vaticano, de Roma, até chegar na Inglaterra, né? Ou no renascentismo, para atravessar o oceano, para chegar no Brasil no século XVII, por exemplo, no período barroco. Demorava anos para chegar às vezes. Então não era necessariamente uma ordem da igreja, e sim uma ordem de algum bispo, uma ordem de algum padre, entendeu? E tinha muito essa coisa de padres e bispos que desobedeciam ordens papais. E existia muito esse conflito. E a comunicação demorava muito tempo para poder resolver esses problemas de desassociação e conflito nas ordens que eram dadas, né? Sim, então, a gente tem que pensar nesse problema de comunicação. Por exemplo, eu acho muito interessante falar um pouco sobre a Igreja Católica, sobre a atuação que ela teve a respeito dos judeus, porque a Igreja Católica ela é uma religião que ela reconheceu os seus erros. Agora, o que você fala faz muito sentido, mesmo dentro da Alemanha nazista. Acho que a gente não precisa nem ir para o período medieval, por exemplo, porque o Papa, um dos grandes mitos, né, que é chamar o Papa de Hitler, né, Papa Pio. Programa de desinformação, né? O que aconteceu, na verdade, é que ele protegeu os judeus, né? E é o que você falou. Em contrapartida, a gente teve bispos na Alemanha
que criaram rotas para nazistas fugir aqui para a Argentina, para o Brasil. Então, o Vaticano ele estava ali quase que em xeque-mate também, porque também era da ideia de Hitler derrubar o Vaticano, né? Essa era uma ideia também da Alemanha nazista. É claro que isso acabou ficando para escanteio, porque devido a alguns aspectos da guerra, mas eu acho que muito importante a gente ter um diálogo claro entre católicos e judeus nesse sentido. Até porque o próprio Vaticano ele reconhece, por exemplo, massacres que tiveram em Porto, né, lá em Portugal, você citou aí Barcelona, algumas perseguições. Ela reconhece justamente para que a gente encerre esse diálogo, porque aqui existe um ponto muito importante. Fala-se muito a respeito dos católicos, mas os católicos seriam vítimas do nazismo, e foram vítimas do nazismo, sim. A gente pouco cita isso, porque se a gente colocar em consideração que os judeus foram exterminados, né, acaba ficando em segundo plano. Mas dentro da Alemanha, 1942, 1941, já começa a se remover crucifixos dentro das salas de aula. A comparação blasfêmia entre Jesus Cristo e Hitler imperava dentro dos soldados nazistas. Eles não queriam que uma figura de um homem como Jesus, que foi um homem que se entregou, né, para a morte, estivesse realmente atribuído à Alemanha nazista. Muita gente acha que Hitler era católico, porque ele, como eu falei, porque ele usava em seus discursos arquétipos cristãos. Mas, na verdade, não. Depois dos judeus, ele iria perseguir os católicos, como ele começou a perseguir. Aí tem um bispo dentro da Alemanha, que eu não vou me falha a memória aqui do nome dele, mas que o Lauro Sirri cita muito, que ele começa a perceber uma certa perseguição aos católicos. Assim como havia ocorrido com os judeus, estava começando a ocorrer com os católicos. E aquele movimento Wandervogel que eu citei ainda agora, eles eram justamente a favor disso, a se criar uma própria identidade, uma própria religião germânica, né? Onde os mitos não fossem um mito. Por exemplo, Jesus, que tinha sido um judeu, né? Nasceu judeu. Era inaceitável isso. E aí um ponto que eu acho que da história que pouco tem se aprofundado, mas um dia a história vai contar, é a participação de outras religiões no nazismo, muito mais efetivas que a própria Igreja Católica. Os adventistas do sétimo dia, eles reconheceram os erros deles. Então, você reconheceram? Reconheceram, eles estão muito à frente de outras religiões, entendeu? Porque eles entregaram jovens que vinham de uma genealogia judaica, né? Eles entregaram, mas eles vieram a reconhecer esse erro. Agora, existem outras religiões aí que pagam de que estavam ao lado certo da guerra, mas que na época apoiavam sim o nacionalsocialismo. Você disse uma vez que a metade uma parte da igreja adventista apoiava mesmo o nazismo. Nunca tinha ouvido falar disso, e nem os adventistas sabem disso. Na Alemanha, eu não sei se metade, mas uma parte, né? Tem um episódio um pouco triste, que é eles entregar alguns de seus membros a Hitler, né? Esse foi um episódio, foi uma mancha dentro dos adventistas, mas como eu disse, eles reconheceram o erro, né? Eles reconheceram que é errado. O problema da igreja adventista é que tem por exemplo, eles participaram do programa de planejamento familiar, que era obviamente eugenista, entendeu? Eles abraçaram essa causa, como hoje em dia tem vestígios disso dentro da igreja, como o incentivo a não ter muitos filhos. Todo aquele planejamento familiar que tinha na época da esterilização ainda tem vestígios disso hoje na cultura da igreja adventista. Existe uma falta de aprofundamento, por exemplo, na questão da proibição do aborto. Você pergunta para um adventista o que ele acha do aborto, ele vai falar, é pecado, tal, mas em algumas situações não é. Mas eles não conseguem se aprofundar nesse tema. Eles falam do aborto de uma forma muito vulgar, muito senso comum. Isso é muito triste, isso é uma vantagem da Igreja Católica sobre o protestantismo em geral, o quanto a Igreja Católica conhece a questão do aborto, debate a questão do aborto, a natureza humana. E eu falo isso, cara,
critico a igreja adventista porque eu sou um adventista, entendeu? Eu sou um protestante, eu sou adventista. Então, existe muita cagada na igreja adventista que são cagadas insuportáveis, entendeu? Eu acho bacana que eu vejo muitas pessoas levantando voz dentro da própria igreja adventista. E isso é um certo avanço, até se você comparar a outras denominações religiosas, né? Que muitas vezes as pessoas não têm voz. A falta de conhecimentos adventistas, por exemplo, sobre a Idade Média, sobre a própria importância da Igreja Católica no processo civilizacional do Ocidente e tal, é uma coisa bem bizarra. Bom, não sei se o Carlos tem uma pergunta, eu já estou legal, acho que foi muito completo, então não deu nem margem para muita dúvida. Muito bom. Já Cara, veio aqui, Felipe? Aonde? Aqui na Polônia. Já, cara, eu tive dezembro de 2019, eu tive aí na Polônia e foi assim, estou até arrepiado aqui, foi uma das experiências mais profundas que eu tive na vida, quando eu entrei no campo de concentração de Auschwitz, né? Foi assim, mudou minha vida mesmo. Eu tive a oportunidade de ir no gueto de Cracóvia, de visitar a fábrica de Oskar Schindler. E assim, eu tô doido para voltar, cara. Tô doido para ir para Varsóvia, porque Varsóvia eu fiquei 2 dias só e não tive a oportunidade de visitar muita coisa. Vem, cara, vem sim. O ruim de Varsóvia é que a cidade foi destruída, né? Completamente. Sim. Então, Não tem muita coisa para ver. Porra, tem mais cidade... igreja, os caras conseguiram salvar muita igreja. Cidade velha aí, tudo artificial, hein, Carlos? Como que é? Essa cidade antiga aí de Varsóvia é tudo artificial, hein, cara? Cara, tem muita igreja. Eles conseguiram salvar. Tem igreja lá que tem onde o pessoal foi executado. Tem as marcas ainda dos tiros. Sério, cara? Nem vi. A Polônia... Então, eu queria ir nessa igreja aí, que eu vi um vídeo uma vez, mas quando eu fui, eu fiquei tão perdido lá nas marcações do muro do gueto de Varsóvia e naquele monumento ao levante de Varsóvia que eu acabei perdendo meu tempo todo ali. E depois, quando eu entrei na Cidade Velha, tem uma loja de antiguidades ali, acho que você deve saber mais ou menos. E aí, cara, eu fiquei o dia inteiro ali vendo foto. Acabou que eu nem comprei... Não, eu comprei medalhas. E, assim, muita coisa. Eu queria passar um bom tempo lá. É um local muito interessante. Acho que o interessante da Polônia é que a Polônia, ela tem uma questão do antissemitismo muito grande, crescente, né? E ela também sofre, né, com o estigma de ter ajudado os nazistas na Segunda Guerra, que é uma mentira, né? Que é até um documentário recente da Netflix que mostrou a Polônia lá com mostrou o mapa escrito Polônia, né, em inglês. Sendo que na Segunda Guerra Mundial a gente sabe que a Polônia deixou de existir, né? Aquele território fazia parte do Terceiro Reich. Isso é um problema, eu acho que mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Por exemplo, se você pegar o pessoal no Brasil e perguntar, todo mundo sabe que o campo de concentração era alemão. Sim. Ficava na Polônia, mas a Polônia era um território invadido. Mas eu não sei o que aconteceu na história. Porque Hitler convencionou que os campos de extermínio ficassem para o lado leste, né? Então, se a gente levar em consideração Treblinka, Sobibor, Auschwitz II, por exemplo, ou Auschwitz-Birkenau, ele é exclusivamente um campo de extermínio. Aí, Hitler acabou criando, não sei se sem querer, porque eu não acredito, porque Hitler ele nunca visitou um campo de concentração, né? E ele nunca assinou um documento que pudesse incriminá-lo futuramente, né, em tribunais de guerra, né? Ele foi o bom malandro nesse sentido. Então criou-se foi basicamente isso. Então criou-se o entendimento de que o lado do leste era mais cruel porque havia uma certa cooperação dos poloneses e daqueles outros territórios ali, mas essa é uma grande injustiça na história. E que é contada até hoje, infelizmente. Pelo Hitler não ter assinado nenhum documento, que aquele historiador, que agora esqueci o nome, ele dizia que não existiu esse lance do campo de concentração, nada disso, que foi o primeiro negacionista sobre o Holocausto, né?
Que esse historiador, ele pesquisava tudo em documentos, em fontes primárias, né? Documentos primários ali. Isso também é meio que um erro histórico também. Eu esqueci o nome dele. Ele tinha até um envolvimento com um neonazi britânico. Ele teve uma vida complexa e foi desmascarado, né? Felizmente. Mas aí a gente lida sempre com isso, né? O Diário de Anne Frank é uma farsa porque descobriu-se através de perícia que ela escreveu com caneta esferográfica e caneta esferográfica não existia na época. Então, assim, tipo são assim, coisas... Eu acho até que esses debates são válidos, entendeu? O cara que nega o Holocausto, porque a verdade ela é sempre uma síntese da dialética. Então é bom que tenha também essas coisas para a gente poder ir mostrando cada vez o fato, né? Então, sim. E sempre são superados, né? Os negacionistas são sempre superados. Exato. Hoje o que a gente tem, na verdade, é uma certa relativação, né? Você relativizar. Quando eu falei a questão de que o Holocausto meio que inverte a ordem humana, tipo, na verdade, eu não estou querendo dizer que outros massacres são menos importantes, até porque a gente não deve discutir aqui sobre número de mortos, né? A gente levar em consideração, até porque o nazismo, por exemplo, só para encerrar, tem uma imagem que eu recebi no Instagram de um rapaz que ele ficou indignado comigo, que eu fiz uma postagem a respeito do soviético, e ele disse que eu não falava nada sobre a União Soviética. Eu falei, falo sim. Eu mostrei para ele uns posts, tá aqui, ó, falando aqui sobre Stalin, tô falando aqui sobre isso e aquilo. Eu falo um pouco mais sobre nazismo, porque é o assunto que eu estou estudando, que eu estou me aprofundando, então, naturalmente, eu vou estar falando um pouco você mais. Fala assim para ele, fala você, pô. Então, existe mar para todo mundo, né? Então, o que eu falo nesse sentido, de que ele havia invertido, não é comparar o número de mortos. Eu recebi uma imagem lá que dizia assim, Hitler matou 6 milhões de pessoas. Aí do lado, uma jovem segurando a foice e o martelo, né, que é o símbolo do comunismo, dizendo assim, o comunismo matou 110 milhões, né? Então, querendo dizer assim, nossa, está falando de nazismo quando tem algo muito pior, que é o comunismo. O comunismo é muito pior? Pode ser, mas a questão toda é o seguinte, quando a gente está falando um pouco sobre nazismo, pouco importa o número de mortos, pouco importa o sofrimento. Não vai ser eu que vou determinar quem sofreu mais ou quem sofreu menos. Mas o fenômeno em si, né? Existia um fenômeno onde dos 9 milhões de judeus presentes na Europa, 6 milhões foram exterminados. E a própria União Soviética fez parte desse fenômeno também, massacrando e perseguindo os judeus, destruindo a resistência polonesa. Mas quando eu estou falando um pouco sobre o Holocausto, aí eu procuro não comparar um pouco disso, porque isso também é um pouco de base para negacionista, né? Existe uma classe aí de neonazi na internet, especialmente no Instagram, que acredita que Hitler combatia os comunistas, por exemplo. Acredita que realmente, porque havia lá a Rosa de Luxemburgo, né? E a República de Weimar perseguiu a comunistas e comunistas foram levados a campos de concentração. Aí você pergunta, e daí? E quem acredita que se não fosse o nacionalsocialismo que ascendesse na Alemanha, as pessoas realmente acreditam que a Alemanha seria um mar de rosas e aparecer os Estados Unidos, né? Uma democracia. E não seria realmente isso. Os judeus seriam perseguidos da mesma forma. Então, o que acontece nesse sentido é que há muita desinformação. Por exemplo, as pessoas não sabem que Hitler apoiou a Revolução Comunista de Munique, né? Isso é um fato recente, um fato histórico muito recente. Então, é pouco debatido. Porque Hitler, mais uma vez, ele procurou esconder determinadas coisas, né? E ele apoiou. Ele não entrou para dentro das milícias que perseguiam os comunistas. Pelo contrário, ele apoiou a Revolução Comunista. Então, assim... Eu acho essa comparação muito cruel, cara. Muito cruel. De 110 milhões com 6 milhões. Caraca, tu sabe que são 6 milhões de pessoas, velho. Até porque, cara, é como se 6 milhões... então tá bom. Caraca, 6 milhões, velho. Hoje, assim, por culpa do Ocidente, acho que a gente até conversou um pouco sobre isso, por culpa do Ocidente, o que é o comunismo hoje em dia? A gente já não sabe mais definir o que é.
porque ele já virou tantas coisas, né? Ele já abriu um leque, né? Que a oportunidade que tivemos, a humanidade teve, a gente deixou com que se estabelecesse uma cortina de ferro, né? E hoje, infelizmente, você vê a China hoje, né? A gente vê pessoas ainda sofrendo muito. Cristãos sendo perseguidos na China. De monte. Isso faz parte tanto o nazismo como o comunismo, faz parte da roda revolucionária, da mentalidade revolucionária e do todo esse espírito, cara, modernista, né, cara, da alienação mesmo da realidade, da abstração do ser humano, entendeu? Do ser humano ser apenas número. Então a pessoa tem a coragem de fazer essa comparação de 100 milhões com 6 milhões, entendeu? Então é algo extremamente cruel isso, extremamente cruel. É muita gente sendo executada, sendo morta, e ninguém para pensar que 60 milhões, aquele cantor Leonardo Gonçalves até me bloqueou no Instagram, 60 milhões de abortos são cometidos por ano, 60 milhões de abortos, cara. Então a gente pensa, pô, as crueldades nazistas, as crueldades comunistas acabaram o cacete, continuam, mas continuam de uma forma camuflada, colocando um perfume bem sofisticado por cima, né? Então, É um pensamento eugenista ainda, né? Ainda é o pensamento eugenista. Aqui, se você for analisar a crítica ao comunismo, ela é bem mais forte que o nazismo, realmente. Por vários motivos, né? Um deles é que o nazismo é um filhote do comunismo. Se não fosse Stalin, não haveria invasão nazista na Polônia. Sim. Também o fato de que é mais recente, enfim, acabou faz pouco tempo. Mas, e foi mais... Não mataram tanto, mas foi mais opressivo. Durou mais tempo e foi mais... como eu vou dizer? Era mais paranoico, né? É uma mudança muito radical da sociedade, entende? Porque uma coisa é você tá sob o domínio de um exército inimigo e eles estão te matando. Outra coisa é você viver um sistema que é totalmente diferente daquele do seu país durante 60 anos, 50 anos. E a sociedade mudar tão profundamente, né? Sim, você ainda tem resquícios de visão socialista na sociedade. Mesmo as pessoas que elas não são socialistas, elas são cristãs, enfim, odeiam o comunismo, mas você vê cacuetes assim, sabe? Entendo. São os reflexos, né? Eu tava vendo um vídeo sobre o fim a queda do Muro de Berlim, né? Quando a população do Oriente, na Alemanha, ela começa a ter acesso a documentos. Cara, assim, foi uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida. Tipo, os alemães lá lendo os documentos e descobrindo que sua própria mãe era uma espiã da Stasi e que delatou o próprio filho, ou o próprio filho que delatou o próprio pai que tentava fugir para o Ocidente, né? E você vê como que ali eles tinham aparatos para poder abrir correspondência, violar correspondência sem que a população soubesse que eles estavam violando, e impedia qualquer carta que relatasse como era o Ocidente de chegar ali àquela população. Assim, foi uma das coisas mais tristes, como você está falando, né? Acho que são marcas que acabam até influenciando no próprio humor, né, da pessoa. O cacuete é que até incomoda as filas no supermercado. O pessoal fica em cima de você na fila, te empurrando com o carrinho. Por quê? Porque na época ou você saía no pau por um pedaço de pão ou não tinha comida. Caramba. E ainda tem isso ainda. Na Romênia ainda tem a questão de lá eles faziam muito grampo telefônico. Essa cascaguete tem aqui na Lituânia também, ó. Caraca. Na Romênia também. Na Romênia eles têm um do telefone, porque a
Securitate, que era a polícia soviética na Romênia, faziam muito grampo nos telefones, então eles têm um problema com o telefone. Trauma. Galera, eu preciso ir, que já tá bem tarde. Eu também, mas seria interessante um tema aí, falando um pouco sobre a Polônia aí, sobre Vem pra cá, cara. essas questões aí que o nosso amigo colocou aí. Vem pra cá, a gente toma um shopping. Opa! Você mora em Cracóvia, né, ô Carlos? Cracóvia, sim. Cara, muito playboy, né, mano? Depois me manda o Instagram da galera aí, Douglas, pra eu poder seguir o pessoal. Eu não tenho Instagram de ninguém, cara, aqui. Tem não? Aqui é a sociedade esotérica, entendeu? Ninguém conhece ninguém. Eu só tenho o Facebook. Bacana. Esse dia eu tentei achar o Aldo no Instagram, eu não acho ninguém no Instagram. Porra, o Felipe não usa Instagram, o Felipe Lessage não usa Instagram. Não sei se o Carlos usa. Eu tenho, mas eu não uso. Tá vendo? Isso aqui é sociedade ocultista. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Procura a galera lá no meu Facebook, eles estão lá. Vou procurar. Foi um prazer. Abraço, tchau. Valeu.